Paz do Senhor Jesus, não se esqueça, a palavra que não confronta, desconfie que é a verdade. Eu quero compartilhar com os irmãos uma palavra abençoada, que ela possa edificar a sua vida e que você possa ser abençoado em nome de Jesus. Amém? A palavra do Senhor diz: fazei tudo para a glória de Deus. Você tem honrado a Deus? Como você tem levado a sua vida? O seu modo de viver? Os seus pensamentos, as suas ações, o seu falar, as suas vestes, tem sido para a glória de Deus? Paulo disse: sejais imitadores de Cristo como eu sou. Paulo, ele tinha essa segurança, essa convicção de que ele era o imitador de Cristo, porque ele se submetia aos ensinamentos do Senhor. E que nós possamos fazer o uso da palavra de Deus, meditar de dia e noite, praticar essa palavra, porque ela é um ensinamento, é o nosso guia. Nela temos as instruções para viver uma vida plena, uma vida com Deus, uma vida de verdade, uma vida que glorifique o nome santo do Senhor. Lá está todas as instruções de que precisamos, amados. Nós também podemos ser imitadores como Paulo foi. Sejamos sal e luz, e que a luz do Espírito Santo de Deus resplandeça sobre nós, para que o nome do Senhor seja louvado. A palavra do Senhor diz que a luz deve brilhar em nós, para que as pessoas vejam as coisas boas que nós fazemos e louvem ao Pai que está no céu. A luz tem que resplandecer sobre nós, a nossa conduta, o nosso caráter, as nossas ações boas, tudo que nós fazemos. A palavra do Senhor diz: portanto, quanto vocês comem ou bebem ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Tem que ser para a glória de Deus. Tem que ser para a glória de Deus. Tem que ser para que as pessoas vejam Cristo em nós, amados. Tem que ser para que as pessoas queiram esse Deus, se aproximem desse Deus. Sejam atraídas para Deus e não o inverso. Nós não podemos levar uma vida que envergonhe o santo nome do Senhor, que afaste as pessoas de Deus, porque há muitos e muitos cristãos hoje em dia fazendo isso. Afastando em vez de trazer vidas para Jesus. Temos que se policiar, vigiar em todo o tempo. Todos os dias, meu amado, a gente precisa vencer o nosso eu, a nossa carne pecaminosa, que faz todo o contrário do que aquilo que o Espírito Santo requer de nós. Nós sabemos que a nossa luta maior é contra a nossa carne. Amém? A nossa mente tem que ser renovada em Cristo Jesus, tem que estar alinhada com o Espírito, para que a gente possa viver uma vida para a glória de Deus. Quando nós fazemos uma aliança com o Senhor, quando nós recebemos da presença do Espírito Santo de Deus em nós se tornamos um só com Ele. É como um casamento com o nosso cônjuge. Nós nos tornamos uma só carne. E com Cristo também. Quando fazemos essa aliança com Ele, quando Ele faz morada em nós, nós se tornamos um só com Ele. E o nosso corpo passa a ser o quê? O templo do Espírito Santo de Deus. Portanto, usemos o nosso corpo para a glória de Deus. Em tudo que fizermos. Em ações, em palavra, seja para a glória de Deus, seja no nome do Senhor Jesus, seja dando graças a Deus. Porque dele,
Para Ele, por Ele são todas as coisas. Tudo é para a glória de Deus, amado. Tudo que nos acontece, seja de bom ou de ruim, é para a glória de Deus. Tudo que o Senhor faz é para que o nome dEle seja louvado e glorificado. Amém? Porque vocês já não pertencem a vocês mesmos, mas a Deus. Não é mais sobre nós, é sobre Ele. Não é sobre nós. Quando entregamos a nossa vida verdadeiramente ao Senhor, não é mais sobre nós, é sobre Ele. Porque a nossa carne é pecaminosa. Conseguiríamos vencer pela força do nosso braço, pela nossa carne, mas se a presença do Espírito Santo se fizer em nós, e nós se entregarmos, se nós nos esvaziarmos, se nós deixarmos com que Ele seja o domínio, com que Ele tome o controle, já não será mais nós, mas Ele agindo através de nós, em nós, para a glória do santo nome dEle, para que o nome dEle seja glorificado. Ei, o Senhor está dizendo fazer tudo para a glória dEle. A nossa vida, a nossa rotina, o nosso dia a dia, o nosso modo de viver tem que ser para a glória de Deus. Amados, muito me surpreende a atitude de alguns cristãos que dizem amar a Deus, mas odeiam o seu próprio irmão. Queridos, a palavra do Senhor diz, se alguém diz que ama a Deus e odeia o seu irmão, é um mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão, a quem a vê, não pode amar a Deus quem não vê. Amados, eu tenho vivido experiências, passado por algumas experiências que eu tenho ficado indignada. Eu acho que muito mais do que chateada, eu acho que é indignada por essas pessoas se dizer cristãos e simplesmente não amar o seu próprio irmão, sabe? Eu vivi experiências de pessoas fingir não me ver, passar por mim, fingir não me ver, ou me cumprimentar sem olhar nos meus olhos, só porque eu não faço parte do mesmo ministério, só porque eu não faço mais parte do mesmo grupo. Amados, a pessoa não deixa de ser o seu irmão em Cristo Jesus só porque você saiu do ministério dela. Porque o corpo de Cristo não se limita dentro de uma igreja, de uma placa X. Ela continua sendo seu irmão em Cristo Jesus. E aí você não olhar mais para a cara, fingir que não vê. Isso não é amar o teu próximo como a ti mesmo. Eu fico imaginando, se você não ama o seu irmão, que você caminhou junto, então você não pode amar a ninguém. Porque como é que você vai amar o teu próximo? Como é que você vai amar aquela pessoa desconhecida que precisa de uma ajuda? Se você não ama com quem você caminhou. Só porque ela saiu do seu ministério, você finge que não vê, você não fala, você não olha no olho. Gente, isso para mim, na minha opinião, no meu ver, não é uma atitude, não é um comportamento, não é uma vida que glorifica o nome do Senhor. Falta caráter de Cristo. Falta conduta. Falta amor. Eu não posso chamar uma pessoa dessa como uma imitadora de Cristo. Porque não está sendo exemplo. Aliás, está sendo exemplo de vergonha, para envergonhar o nome de Cristo. Mas não para a glória de Deus. Eu lamento, eu sinto muito, não por mim, mas por Deus. Por Deus, amados. Eu fico entristecida com pessoas que é para estar sendo exemplo, que é para estar amando vidas, que é para estar levando Cristo,
que é para estar fazendo, agindo, se comportando, vivendo para a glória de Deus e está envergonhando. Sabe? Não dá. Então, assim, amados, vamos vigiar, né? Vamos olhar para nós mesmos e analisarmos. Será que eu tenho vivido? Será que minha vida tem sido para a glória de Deus? Como é que eu tenho levado minha rotina, meu dia a dia, minha família? Me portado, me falado? Não é sobre ficar se escandalizando, não, se mostrando, falando. Não, você não precisa provar nada para ninguém. Querida, a palavra do Senhor diz que às vezes o silêncio é melhor. Sábio é aquele que fica em silêncio. Amém? Até o tolo, se ele ficar calado, ele se torna sábio. Às vezes não é sobre, sabe, se amoscar, não. É sobre, de fato, se deixar ser transformado, receber um novo caráter, uma nova mente. É verdadeiramente carregar a presença de Deus. Amém? Que você faça tudo, viva e faça tudo para a glória de Deus. Amém? Que você possa ficar na paz do Senhor Jesus e o Senhor te abençoe.